Queridos, nessa noite Deus enviou um profeta para essa igreja. Quantos querem ouvir a voz de Deus neste lugar? Fala, eu quero. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero chamar aqui o nosso irmão em Cristo, pastor Diego Chorão. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Chorão, queridos. Glória a Deus. Chorão é meu amigo. Meu amigo. Nós fomos levantados para a equipe de 12 no mesmo dia. Estamos aí, né? Chorão é um homem de Deus que eu amo demais, né? De vez em quando eu brigo com ele, né? Tá quase casando aí, né, gente? E eu tenho certeza que Deus vai usar ele aqui nesse lugar. Amém? Levante suas mãos para cá, queridos. Vamos orar para a vida do Chorão. Geração Ebenezer, linda. Pai, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra diz, Deus, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, Deus. E o Senhor tem confirmado os passos do nosso amigo Diego, Deus. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor falará conosco neste lugar, Deus. O Senhor usará este vaso, este instrumento, Pai, para nos trazer uma mensagem vinda do céu, Pai. Deus, use de uma forma sobrenatural, Deus. E que Deus só venha perder para as vezes que virão, e eu sei que serão muitas, Deus. Abençoa, dê graça, Pai. Enche este lugar de reverência, mas também de barulho pentecostal, Deus. Nós te rogamos, Pai, a tua presença, Deus. Pai, a tua mudança de vida em nós, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Só você que crê, dê um aplauso forte ao Senhor. Queridos, me perdoa. Teve uma irmã, a irmã Val. Quem que é a irmã Val? Levanta o irmão aí. A irmã do Abraão. Ah, tá ali. Ela fez umas lembrancinhas para as crianças em homenagem ao Dia das Crianças. Então, após o culto, só as crianças até no máximo 7 anos, ela vai ofertar uma lembrancinha aqui na porta para as crianças. Os marmanjos não vale, amém, gente? É para as crianças, amém? Que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Val, amém, igreja? E um feliz Dia das Crianças antecipado. Olha que carinha de neném. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Então, o grande dia chegou. Queridos, antes da gente começar a ministrar a palavra, eu trouxe um vídeo, né? Mais um vídeo, teve a palavra do dízimo também. E eu trouxe um vídeo, vai ser o tema que nós vamos ministrarmos aqui hoje, a respeito de escolha. Então eu gostaria que todo mundo prestasse atenção, por favor, nesse vídeo, porque ele falou muito comigo, amém? Se puder apagar as luzes, por favor. Savior, I come, quiet my soul. Remember redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross.
tried. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Amém? Vira o seu irmão e fala assim: o amanhã é uma incerteza. Busque a Deus ainda hoje. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Feche os olhos, por favor. Paizinho amado, Paizinho querido, Deus, eu estou aqui hoje, Pai, concordando com o coração do seu filho André, Pai, pois até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Deus, nessa noite, Pai, fale conosco, Senhor. Deus, use como boca do Senhor aqui hoje, Pai. Senhor, a qual todo mundo que entrou aqui hoje, Pai, possa sair transformado, Senhor. Não permita que ninguém saia da mesma forma que entrou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, já estamos convictos, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, Pai, e faz uma grande obra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor.
Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é o poder de uma escolha. Fala com o seu irmão do lado, o poder de uma escolha. É interessante. Será que a gente conseguiria imaginar quantas escolhas nós já fizemos hoje? Quantas escolhas você fez hoje, no dia 7 de outubro de 2015? Umas 40? Sim ou não? Mais? 200? Mais, menos? Mais. Estudiosos afirmam que um ser humano faz de 400 a 1000 escolhas por dia. É muita escolha, não é? Um exemplo dela, a primeira escolha, o nosso horário que a gente acorda. Se a gente vai acordar também ou não, né? Você vai dar aquele migué no despertador. Ah não, hoje eu vou até mais tarde. Ou não, hoje eu tenho um horário para acordar. E depois dessa hora que eu acordo, será que eu vou tomar banho ou não? Após o banho, eu vou escovar os dentes, ou tomar um café, eu vou trabalhar de ônibus, vou trabalhar de carro, eu vou a pé. São várias escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E se engana quem pensa que há uma diferença, né, entre grande e pequena escolha. Porque na verdade todas as escolhas vão ter o quê? Consequências. É fato que nós somos produto das nossas escolhas. Então, a escolha, indiferente do tamanho que ela for, ela tem um poder, ela tem ali uma consequência. Pode ser tanto positiva como negativa. Eu vou te dar um exemplo. Se o rapaz trabalha 8 horas da manhã e acorda 10 para as 8, ele vai ter um problema no trabalho. Vai ou não vai? Vai. Houve a consequência desse poder da escolha dele, porque ele optou em acordar essa hora. Alguém um dia chegou a dizer que hoje nós fazemos as nossas escolhas, amanhã as nossas escolhas nos fazem. É muito fácil ficar reclamando do atual vida que nós estamos vivendo, sabe? É muito fácil reclamar. Talvez é uma crise no relacionamento, talvez é uma crise com o líder, é no trabalho. É muito fácil falar, tipo, poxa, minha vida está tão difícil. Ai, está tudo difícil, está tudo difícil. Mas é tão difícil olhar para trás e falar assim, poxa vida, por que eu tomei aquela escolha naquele dia? Né? Às vezes é o líder que chega e fala assim, ô querido, não faz isso não. Ah, que nada, meu líder não sabe de nada. Quem manda na minha vida sou eu. E aí quando quebra a cara, é a primeira pergunta, por que que Deus permitiu? Por que que Deus permitiu? A pessoa esquece que foi ela que fez essa escolha. Aconteceu isso comigo há um mês atrás. Meu telefone tocou, era uma mãe de uma moça que antes mesmo de eu ir ao encontro com Deus, já fazia parte da igreja. Ela me ligou e falou assim, Chorão. Eu falei, oi, sou eu. Aí ela, é fulano, tudo bem? Eu falei, tudo bem, paz Senhor. Eu falei, paz Senhor. Você conhece o namorado da minha filha? Fulano? Eu falei, conheço sim. Ô Chorão, estou precisando de uma ajuda sua. Um está em tempo de matar o outro em casa. E eu pensei assim, poxa vida, né? Tem algo errado. Mas primeiro vamos ver o histórico disso. Vamos começar. De onde começou isso? Eu falei, mesmo? O que está acontecendo? Ah, está difícil demais. Ele não quer sair de casa. Ela manda ele sair de casa, mas ele não vai. E está difícil. A gente está com medo dele matar ela. E aí ela falou comigo assim no meio da conversa, Chorão, eu lembro até hoje que um dia o pastor Wagner veio aqui nos visitar e falou sobre o relacionamento deles, que não era a hora. Aí eu pensei comigo, ele falou, mas eles não concordaram não. Eles tomaram uma outra escolha. Eu falei assim, poxa, que pena, mas e aí? Qual que é a minha ajuda? Você quer que eu vou fazer uma campanha com ele? Né? Já foram em encontro 3 ou 4 vezes, eu acho. Eu falei, mas o que a senhora está precisando? Não tem como você vir aqui e pedir ele para sair de casa, não? Eu falei, não, essa escolha não é minha, não. Eu falei, essa escolha é da senhora e do seu marido.
É você que vai chegar para ele e falar: ô querido, ó, a partir de hoje, dá licença na minha casa, por favor. Mas aí na conversa eu disse para ela, avisaram, todo mundo foi. Todo mundo foi. Mas e a escolha que eles tomaram? Foi uma outra escolha. Quiseram fazer do próprio jeito. E lendo esse texto, eu fiquei imaginando aqui, gente, quantas escolhas que esse jovem fez. Não foi só apenas virar as costas não para Jesus, não. Ele fez algumas escolhas antes disso também. E é triste a gente hoje sair aqui e ver tantos jovens que já foram ao encontro com Deus, que já foram até líderes lá fora, pior do que quando chegou. É triste, sabe? Essa semana eu tive a notícia de um rapaz que está desfiado. Eu falei, poxa vida, é mentira. Meu coração apertou de dor quando eu fui saber o que? Ele não deu ouvido para quem estava discipulando ele. Ele escolheu ser o próprio líder dele mesmo. E o que? Toda escolha há um poder. Toda escolha há um poder sobre toda escolha. E qual que é a primeira escolha? Qual que é a primeira lição que eu aprendo com essa lição desse jovem? A primeira escolha dele, ele encontrou a pessoa certa. Esse jovem, ele encontrou a pessoa certa. Olha o versículo 17, o que a Bíblia está falando. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? É bem claro que então, gente, o versículo 17 falando, ele, por conta própria, com a vontade dele, ele tomou uma decisão, uma escolha de ir até quem? Até quem, gente? Jesus. Foi uma escolha certa? Sim. Foi a primeira escolha. A história começa já com ele tomando uma escolha. Jesus estava saindo, ele falou: opa, eu vou lá, eu vou ter um encontro com Deus ali, sabe? Eu vou ficar de fora disso não. Eu vou lá. E a gente vê a transformação que tantos decidem, escolhem entrar ali naquele encontro e sair de um outro jeito, e sair com a vida transformada, restaurada. Quantos homens e mulheres aqui foram ao encontro com Deus, gente? Glória a Deus. Se você ainda não foi, não perca tempo não. Toma logo já uma escolha. Fala assim: o quê? Eu vou lá. Eu vou nesse encontro. Foi a primeira escolha que ele tomou. Por quê? Ele queria saber sobre a salvação. Ele queria saber sobre a vida eterna. Ele não foi lá só por ir. Tipo assim, tá todo mundo indo, deixa eu ir também. Deixa eu ir atrás para ver de qual é. Ele falou assim: opa, calma aí, eu tenho uma pergunta a fazer para esse Jesus aí. Porque afinal de contas, ele queria saber sobre a salvação. Ele queria saber como ir morar no céu. Porque ninguém quer morar no inferno, quer? Alguém quer morar no inferno? Ninguém quer morar no inferno. E ele falou assim: opa, deixa eu ir lá, eu quero saber sobre isso. Eu quero saber sobre a salvação. Porque na verdade ele sabia que Jesus era o único ali que podia responder o que ele queria saber. Ele queria obter o quê? Sobre algumas respostas espirituais. E ele foi a esse grande encontro. Talvez hoje você está aqui, ó, você já teve um encontro já, mas tomou escolhas negativas. Tomou escolha de faltar um pós-encontro, para ir para a casa de um amigo, para ir para a casa da namorada. Escolheu não fazer a escola. E hoje está aí, ó, morno. Tudo isso por uma escolha sua. A culpa não é do seu líder, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você que tomou essa escolha. Mas glória a Deus, a gente já consegue ver várias outras pessoas que foram ao encontro, que viram que precisavam de mudar de vidas. Falar assim: opa, não dá para mim, eu preciso mudar.
e mergulhou na obra de Deus. Foi para o Voz Encontro, foi para a escola, abriu uma primeira campanha. Talvez com um exemplo já mudou a casa toda. Tudo isso por causa de uma escolha. Eu no começo da minha caminhada, eu tinha uma péssima mania de chegar para o Gustavo e falar: Gustavo, ora por mim, Gustavo, ora por mim, Gustavo. Era um negócio de ora por mim. Tem até um louvor assim, né? O crente 6 horas, né? Você ora por mim, ora por mim. Um dia eu parei e pensei: calma aí, gente, deixa eu pedir menos oração para o Gustavo, deixa eu fazer mais. Deixa eu fazer mais. Só depende de mim, é das minhas escolhas. Porque eu tenho o cara que me instrui. Agora calma, está na hora de pedir menos oração e fazer mais. Fazer muito mais. Tomar uma escolha, talvez, se seu pai e sua mãe odeiam a igreja, porque em vez de sair de casa para fazer uma célula, faz uma célula dentro da sua casa. Fala assim: opa, hoje pai e mãe, eu quero fazer uma oração. E aos poucos, essa escolha vai fazer você ganhar sua família. Vai fazer, pode ter certeza absoluta. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse jovem é que ele encontrou a pessoa certa, ele encontrou Jesus. Amém? Glória a Deus. A segunda lição que a gente aprende: ele escolheu obedecer aos mandamentos. Versículo 19 e 20. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Aparentemente a Bíblia não fala qual é o nome, né? Não fala se ele tinha namorado, se ele era casado, qual é a idade. Mas também uma escolha o definiu como pessoa. Ele o que? Parecia ser um jovem bom. Ele não matava, ele não adulterava, ele não roubava, ele não enganava ninguém. Devia ser um excelente filho, né? Porque ele honrava os pais e a mãe. E até chega a ser verdade, porque o versículo 21a começa com a seguinte frase: e Jesus o amou. Tipo assim, opa, é verdade. Mas deixa eu falar com você uma coisa: tem muita gente boazinha que não está matando, né? Que não está roubando, que não está falando mentira, mas está indo para o inferno. Está indo para o inferno. Semana passada agora, eu fui com um discípulo fazer uma campanha de oração. Eu conheço o rapaz, é engenheiro, fez engenharia de um curso, terminou, está fazendo uma outra engenharia. É um cara gabaritado. Mas sabe o que está acontecendo com ele? Ele está preso nas drogas. Está completamente viciado, a ponto que esses dias ele deu o que chama de PT em casa, perda total. Ele saiu do ar. E aí você sabe, né? Quando os pais descobrem que o filho está pelo caminho errado, não há pai e mãe que se contentam. Ele não sabe nem onde é o caminho. E aí ligou para a gente fazer uma campanha lá. No primeiro dia, quando a bomba estava estourando, ele chorou, disse que precisava ter um encontro com Deus, conhece a palavra de Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus, e que não sei o que lá mais. E eu pensei assim: gente, tá bom demais para ser verdade isso aí. Isso está muito bom para ser verdade. Oramos por ele. Falei: olha, semana que vem eu volto aí. Na quinta-feira eu estava lá. Quando eu liguei para ele para confirmar a campanha, eu falei: você vai estar lá, irmão? Vou. Aqui, vou estar do lado da minha casa. Quando chegar lá, você me bina que eu saio. Eu imaginei que era a casa de uma tia, de um amigo. Quando eu cheguei na casa dele, algo que tinha do lado da casa dele era um bar. Ele estava num bar, bebendo. E aí eu: ô, tudo bem, querido? E aí e tal? Aí, vamos lá, vamos. E aí subimos para a casa dele. A célula, a campanha de oração, que deve durar meia hora, durou 1h30 na casa daquele cara. Ele não conseguia deixar eu falar nada. Mas não era com dúvidas, era com coisas que ele não concordavam sobre Cristo. Até sobre dinossauro o cara falou comigo, diante de Deus. Ele falou assim:
E o dinossauro também. Por que Deus fez isso? E tal. E depois do dinossauro, ele começou a criticar denominações. Eu falei assim, ô Bigão, calma aí, vamos voltar para a campanha. E eu fazia um tópico com ele, e ele puxava para outra coisa. E a mãe dele também dava corda para ele. Eu falei, gente, o que eu vou arrumar? Por fim eu falei, calma aí, deixa eu só terminar a campanha com você só. Quando terminei a campanha, ele falou assim, ó, deixa eu falar com você uma coisa. Eu ouvi seu testemunho. E ó, eu não fui nem um terço do que você foi. E eu estudo, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. E ó, eu quero que você ore por mim, só para eu ser liberto das drogas, do álcool não. Eu falei, amém. Falei, eu vou orar por isso, é a sua escolha. E falou assim, ó, e eu acho que eu não preciso desse encontro com Deus. Porque assim, eu não era tão igual você assim. Aí eu respirei, falei assim, irmão, posso falar com você uma coisa? Aí ele, pode. Falei assim, cara, para onde eu estava indo, tem cara muito bom, igual você, que está indo também. A mente dele levou ele a pensar que era algum lugar de festa. E diante de Deus, ele levantou assim e falou assim, aonde que é? Aí eu, pro inferno. Ele sentou e falou, não, inferno não, inferno é pesado. Inferno é pesado. Eu falei, mas é. Eu falei, é pro inferno. Porque eu imagino que aquele jovem pensou assim no encontro com Deus. Quando ele estava lá, calma aí, né? Eu tô bem na fita. Eu não preciso de largar nada. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não minto, eu honro meu pai e minha mãe. Não, foi muito bom ter esse encontro com Jesus. Foi maravilhoso. E tem muitas pessoas que pensam assim, porque a sociedade coloca elas assim, não, você não é tão ruim igual aquele cara não. Mas gente, a coisa que é verdade, aquele que não é de Deus é do diabo. Você pode ser o mais anjinho que for, mas enquanto você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai para o inferno. E hoje, toda a célula era quinta. Hoje eu mandei uma mensagem para ele, amigo, tudo bem? Pode confirmar amanhã? Aí ele, olha cara, muito obrigado por que você fez por mim. Eu adorei a campanha, mas eu decidi, eu vou continuar na minha igreja. Eu falei, amém querido, mas olha, se por acaso um dia você precisar, eu estou aqui. Porque na verdade, ele não queria abrir mão de nada. Ele queria continuar com a mesma vida que ele tinha. Muitos fazem isso. Não querem converter, querem mudar de rótulo. Eu vou mudar de rótulo. Converter não é deixar de beber não, gente. Isso é normal, tem que deixar mesmo. Mas se o cara não concorde ou não. Eu me lembro que quando o Gustavo fazia campanha de oração comigo, um dia estava um quebra-pau na minha casa, minha mãe e eu, tinha chegado mal um dia bêbado, e ela triste comigo, e eu falei assim, gente, hoje eu vou acabar com isso. Vou perguntar aquele cara perto da minha mãe, beber é pecado? Porque eu não concordava, mas eu não sabia que na Bíblia estava escrito. E aí, minha mãe olhando para mim na célula, e eu não tinha muito medo dela participar da célula, porque eu tinha medo do Gustavo comentar algo demais, né? Tipo assim, você já fez isso, fez aquilo? E no meio da célula eu falei, Gustavo, tem uma pergunta, ele pode falar. Estufei o peito e, beber é pecado, Gustavo? Aí ele, é. Aí eu também mostro então na Bíblia. Ele foi abrir a Bíblia lá em Gálatas 5, até hoje eu não esqueço disso. Na hora eu pensei assim, poxa vida, que burro que eu fui. Por que eu fui perguntar isso perto da minha mãe? Agora acabou. E quando o Gustavo leu para mim aquele versículo, eu falei, opa, calma aí, agora só depende de mim. Porque antigamente eu discutia sem conhecimento, hoje eu aprendi. E agora eu vou enganar até quando? Tem muita gente enganando, mas está enganando a si próprio. Eu vou enganar até quando? Até quando que eu vou enganar? Que dia que eu vou converter? Que eu vou parar de deixar minha esposa em casa, cuidando da filha, para ir atrás de um homem de boteco? Que dia que eu vou fazer isso? Isso é converter, não é mudar de rótulo não. E aquilo estufou o peito dele de alegria, até que Jesus tocou naquele homem. E aí eu quero falar com vocês o poder da escolha negativa que ele fez. A gente aprende
que ele escolheu aquilo que o separa de Deus. Versículo 21 ao 22, a Bíblia fala: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Olha o poder da escolha desse jovem. Eu não preciso nem saber o resto da vida dele não, para afirmar que foi a pior escolha da vida dele. Foi essa aqui, ó. Ele escolheu aquilo que o servia, que o afastava de Deus. Talvez hoje nem uma riqueza não, irmão, nem irmã, mas o que está te separando de Deus? Não tem como ter intimidade sem aproximação não. E a minha Bíblia fala que se tiver algo que impede a aproximação, que é o pecado, não flui, não flui, não flui. Como você quer intimidade se você ainda não entregou aquilo que te separa de Deus? No caso desse jovem aqui, ó, era riqueza. Mas não quer dizer que é só riqueza não. E nem tão pouco que para servir a Jesus tem que vender tudo e ficar pobre. Ele não está querendo falar isso não. Só que aquilo ali era algo que separava ele de Deus. Sabe por quê? Porque ele amava aquilo mais do que tudo. O que está separando de Deus? É o relacionamento? Será que é o relacionamento? Eu estou na esperança dele converter. Converte você primeiro. Que se você largar ele, você vai converter. E aí ele vem atrás. É um relacionamento? É o que? É o dinheiro também? Um dia eu fiquei abismado. Eu fui embora triste para casa. Eu estava lá no futebol do Neymar. E aí eu vi dois meninos falando sobre a escola, falando assim: poxa vida, eu não estou guardando dinheiro já para fazer a inscrição da escola. Aí eu ouvindo e tal. E um outro discípulo meu ouviu aquilo. Ele não sabia, ele falou para mim e falou assim: tem que pagar mais R$50 para fazer a escola. Aquilo me doeu, porque o cara tem condição. E eu vi dois meninos ali falando: ó, eu estou economizando tudo para investir na minha vida espiritual. E eu respondi para ele assim mesmo, falei: não tem não, senhor, não paga não. A gente pagava muito barato lá no mundo para entrar na festa, para usar uma roupa de marca, tudo aquilo que a gente achava que era o máximo. Não paga não, fica sem fazer escola, fica sem fazer, é bobeira. Se você acha que R$150, que são os 3 níveis, vai doer muito seu bolso, que gratidão que você está tendo a Deus, porque isso é uma sequência na sua vida, a escola. E aí no outro dia eu indo para a rádio, com aquilo no meu coração ainda, porque eu sou muito sentimental. E eu pensando assim: poxa vida, gente. Aí eu encontrei o Ritiero, e ele falou comigo assim: professor, eu formei. Eu falei: parabéns, Ritiero. Não, mas eu vou voltar para a escola. Falei: por quê? Eu tenho o livro 5 e 6. Aí eu parei e pensei assim: então eu tenho que ter 1, 2, 3 e 4 também. E naquele dia eu falei com ele assim: você é um exemplo. Você é um exemplo, porque inclusive eu dei aula para ele na EFOC. E vinha o amor e o comprometimento que ele tinha com as coisas de Deus. Eu falei: parabéns, Tiago. Falei: parabéns. Enquanto não tem carro, não tem moto, está aqui todos os dias. Amor, até carro e moto impede o cara de vir aqui. E o medo que lava o carro, e o medo de colocar o pé sujo. Está te impedindo? Entrega. Está te pedindo, entrega. Sabe o que eu pensei lendo esse texto? Me emocionei, porque eu pensei assim: gente,
Jesus fez foi um convite direto para aquele cara falar assim com ele: vem e me segue. Não foi segue um dos seus discípulos, não foi como o demoniado de Gadareno falou assim: vai e prega para a família aí, para 10 pessoas. Vem e me segue. Foi um convite direto. Um convite direto, sabe? Talvez vai assim, ó, vem fazer parte da minha equipe de 12. Vem aqui, ó. Vem, vai fazer grandes coisas comigo. E em vez de ser um protagonista, ele preferiu ser apenas um coadjuvante, ou ficar olhando. Aí eu imagino quando começou a fluir as notícias, porque se havia multidão vendo tudo, o blá 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 ia espalhar, ia ou não ia? Era o famoso telefone sem fio. Eu imagino aquilo entrando no ouvido daquele jovem assim, ó, tá rolando um comentário que hoje Jesus andou sobre o mar. Tá rolando um comentário que hoje ele multiplicou pão e peixe. Tá rolando um comentário que hoje ele levantou um filho de uma viúva. E eu achei aquilo doía, quase que ele falar assim: para, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais ouvir. E talvez passava um sentimento na cabeça dele: por que eu não entreguei tudo para seguir esse homem? Por que eu não entreguei tudo para servir esse homem? Eu acho que ele pensou assim: eu não quero mais ouvir isso, está doendo. Eu podia fazer parte disso. De jovem, ele podia ter o próprio nome, como Pedro, Felipe, André, todos tiveram. Mas passou despercebido, por causa da escolha dele. Por causa da escolha dele. Olha, você que ainda não foi ao encontro com Deus, não entregou sua vida para Jesus, não perde tempo não. Quem está falando isso foi alguém que há 3 anos atrás entregou a vida para Jesus e não se arrependeu nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Eu não me arrependi nem um pouco. Agora você que foi ao encontro com Deus e às vezes está escolhendo ficar só sentado aí, ó, quietinho, eu quero só assistir. Eu imagino a dor que dá no seu coração quando você vê aqui, ó, 300 e 400 mulheres pulando, gritando: eu tenho a vida de Deus. E alguém te pergunta: quantos que você trouxe aqui? Quantos que estão aqui pela sua vida? E você fala: não, ainda não é a hora. É mentira, é a hora sim. É você que não quer. É você que não quer. São as suas escolhas que estão te pedindo de afastar, de seguir a Jesus. As suas escolhas. Eu me identifiquei com esse texto desde a primeira vez que eu li ele. Não era por causa de riqueza não, porque eu nunca tive dinheiro. Quem dera. Mas dentro de um encontro com uma escolha mudou a minha vida para eu estar aqui hoje. Foi uma escolha. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já contei isso. Eu ia suicidar. Eu falei assim: pô, eu preciso suicidar, mas vou caprichar no visual. Eu vou cortar o cabelo, Thiago. E quando chegou lá, um cara que ia suicidar, viu na televisão um tal de Thales Roberto gritando, pulando. Eu falei assim: esse Thiago ficou doido. O que esse cara tá arrumando? Esse cara era pagodeiro. Eu perguntei ele: e cadê o pagode? Aí ele: não tem pagode mais. Eu converti, eu fui no encontro com Deus. E você precisa disso. E eu falei assim: encontro com Deus, né? Sei. Eu sei encontro com Deus. Pode deixar. Mas quando ele cortou meu cabelo, ele falou assim: vamos na igreja amanhã? Não, era na sexta. Vamos na igreja no domingo? Aí eu: vamos me ligar. Só que eu falei assim: vou falar assim, só para não render papo. Eu não vou nada. Eu não vou na igreja. Até porque eu tinha raiva de igreja. Eu tomei rancor de igreja. Eu não vou na igreja. E acabou que no domingo meu telefone tocou. E eu tinha a escolha de atender sim ou não, porque eu tinha o telefone dele na minha agenda. Eu atendi. Tinha acabado de chegar em casa da sexta-feira. Eu cheguei pro domingo. Ele falou assim: Chorão, tá pronto? E eu dei de boa: pronto para quê? Aí ele: pro compromisso que você fez com Deus. Eu falei: poxa vida, treinaram o Thiago direitinho. Já tá falando igual o pastor. Aí eu: pesado. Aí eu: ô Thiago, eu não vou não, tô muito mal hoje, eu tô muito bêbado, eu bebi muito. E ele falou assim: Chorão, você que sabe. Aquela frase foi pior do que um sermão que eu já ouvi de toda a minha família. Eu olhei para dentro de mim e falei: poxa vida, sou eu que sei. Ou seja, só depende de mim. É uma escolha. E eu falei: Thiago, eu tô bêbado, eu tô sujo, eu posso ir assim? E naquele dia
através do poder de Deus, eu encontrei um grande homem, que é o Gustavo. E esse homem, por uma escolha minha, eu aceitei a fazer uma campanha de oração. E eu escolhi no encontro com Deus. E naquele encontro com Deus eu pensava muito na coisa: o que os meus amigos vão pensar de mim? Os meus amigos, sabe? Os amigos que nem me mandaram uma carta. Só que apenas um amigo que eu tinha me mandou uma carta. Esse amigo é o André, filho do rei. E na outra semana eu tinha um show para ir lá em Belo Horizonte com ele. Inclusive foi ele que me deu o ingresso de presente. E eu orando lá, falei: Senhor, nunca mais vai a tua presença. Ele falou: pô, e semana que vem? Eu falei: não, mas rápido assim. Deixa eu ir, mas eu volto. Mas eu tomei uma escolha. Eu falei: eu vou aborrecer o André, mas Jesus não. Eu vou tomar coragem. E quando cheguei aqui no encontro, quando abri as cartinhas, só tinha a carta do André, só tinha a foto do André. Quando eu cheguei na igreja, só tinha o André e minha mãe. E quando eu vi ele, eu chorei e falei: Jesus, vai ser agora. Eu falei: André, eu te amo, mas ó, eu não vou mais no show, porque eu tive um encontro com Deus. 2 meses depois, o André estava lá, ó, no encontro com Deus, e eu recebendo ele com grande alegria. Sabe, quem é seu amigo de verdade vai valorizar essa hora. Agora, uma pergunta: o que te falta? O que te falta para servir Jesus? O que te falta? Olhe para dentro de você hoje. O que está faltando para aceitar Jesus? Olha, eu não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, se eu soubesse que era bom assim, eu faria isso mais cedo. O que te falta? Feche os olhos. Talvez é um relacionamento, talvez é o seu tempo, disponibilidade, riquezas. Para encerrar com os olhos fechados, um discípulo de Jesus faz uma pergunta para ele: e nós? Nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? E Jesus falou com ele: vocês serão 100 vezes mais. 100 vezes mais. Olha, deixa eu falar, às vezes está com medo de entregar algo. Entrega de uma vez hoje. Entrega hoje. Jesus está lá esperando algo para te dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Hoje eu não ganhei um amigo não. Eu ganhei foi uma geração de amigos. A minha casa foi restaurada. Se eu fosse contar o que Jesus fez na minha vida, eu ficaria aqui até amanhã, cara. Se entregue hoje. Não deixa para amanhã não. Acima de tudo, escolha Deus. Quantas vezes chorei procurando achar resposta, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo eu clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Quantas vezes chorei procurando achar respostas, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Ele veio, Uma porta do sobrenatural. adorando Jesus, o nome sem igual. Restaurando famílias, destruindo o mal. Me
Batista Internacional. Estive perto da morte, fracassado e deprimido. Nem um pouco de sorte, sem dinheiro e sem amigo. Com a família sofrendo, planejava o suicídio. Jesus Cristo chegou antes e repreendeu o inimigo. Ele veio, Uma porta no sobrenatural. ele veio, adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio, restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio, Ministério Batista Internacional. enganado eu estava, pois não conhecia Cristo. Só vivendo de farra, lado a lado com perigo. Mas Jesus me iluminou, a sua palavra dei ouvidos. Do pecado me tirou e pra sempre está comigo.